Iniciando a gravação da aula de hoje, bom dia. Amorecos, eu vou compartilhar um slide que eu já tinha, falado dele. Eu vou fazer, assim, uma pequena lembrança para a gente iniciar o conteúdo do módulo 3, que fala a parte de replicação do DNA, e transcrição também, né, do DNA. Ok? Aí eu vou compartilhar, esse slide já está com vocês, tá? Lembrando que a gente já estudou essa parte do DNA, aí eu vou fazer só um lembrete. Ó, acha aí no seu computador, onde você está, ó, os ácidos nucleicos, passei a musiquinha também, quem lembra? Espera aí que deu delay aí, isso, foi agora. Quem lembra desse aí, dessa musiquinha? Estão me ouvindo? Então tá bom. Gustavinho, sempre antenado, né, Gustavo? Que bom. Ó, então, ácidos nucleicos tinha que como a música estava falando, né, ácidos nucleicos 2 formas têm, é o DNA e o RNA também. Então você já sabe, com a musiquinha, que são 2 tipos de ácidos nucleicos, né, e eles são de grande importância, pra nossa vida, ah, quando eu falo nossa vida, eu tô falando da vida dos seres vivos, tá bom? DNA não significa que só nós humanos que possamos ter não, tá. Bactéria tem DNA? Uma planta tem DNA? Um mosquito? Uma minhoca? Tem DNA, gente? Tem, porque todos esses seres que eu citei, eles são o quê? Seres vivos. Uma pedra tem DNA? Isso aí, Júlia, uma pedra não tem DNA, por quê? Ela é um fator abiótico, ela tá presente, ela é da natureza, tá presente na natureza, mas ela não é considerada um ser vivo. Por quê? Por que que uma pedra não é considerada ser vivo? Quem falar para mim? Pode. Por que uma pedra não é considerada um ser vivo? Isso aí, Gustavo, ela não tem um ciclo de vida, isso aí, Júlia, ela não tem material genético. Mais o quê? Lembra lá no início do ano, a gente foi listando várias coisas que são consideradas, que é considerado a vida, né, para um indivíduo ser considerado vivo, ele precisa ter aquele conjuntinho de características. Isso, ele precisa se nutrir, conforme o Gustavo escreveu aí, a Júlia falou, tem que ter material genético, tem que ter ciclo de vida, isso aí, Gustavo, tem que fazer trocas gasosas, né. E o principal, né, que é o quê? Célula. O principal de todos é a célula. Primeira coisa que você tem que pensar é nisso. Tem célula? Beleza, é considerado ser vivo. Não tem célula? Não é considerado ser vivo. Por quê, Júlia? Aí a gente pega o que você escreveu aí, ó, material genético. O vírus vai possuir material genético, ok? E aí, ele não é considerado ser vivo, ainda. Não é. Mas a gente acredita que é uma questão de tempo também para pensar nessa questão do vírus aí como ser vivo. Daqui a pouquinho acreditamos que ele vai ser colocado num grupo à parte, tá bom? Então, assim, o ácido nucleico, tanto o RNA e o DNA, por que que eles levam esse nome? Eles são responsáveis pela hereditariedade, né, o DNA, por exemplo, eh, ele codifica a gente, é como se fosse a receita de um bolo, né. Do que um bolo é feito? Então, assim, ontem eu fiz bolo de milho verde, né, então o que que eu coloquei? Farinha, ovo, milho verde, fermento.
Isso é uma receita para se fazer o bolo que eu fiz ontem. Existem outras receitas? Sim, talvez a mãe da Júlia faça um bolo de milho verde diferente daquele que eu faço, tá. Mas a receita acaba sendo a mesma, a receita de bolos ela é padrão. Então a receita de um ser humano, a receita de um ser vivo, ela é meio que padrão também. O que vai variar é a ordem, né, de que eu coloco as coisas do bolo, e é isso aí o código universal. Ele é o mesmo para todo mundo, porém o que faz com que sejamos diferentes é a ordem das coisas, mas depois a gente vai ver isso, essa ordem, tá? Por enquanto, eu queria que vocês pensassem só que o conteúdo é o mesmo, tá? O código, o que produz o meu DNA, o DNA de uma bactéria, o DNA de uma planta, o DNA de um peixe, de um elefante, de um leão, de qualquer outro ser vivo, de um protozoário, de um verme, é o mesmo, é a mesma, o mesmo conteúdo, tá bom? E aí, eles então esse DNA para os eucariotos, que são aqueles que têm a membrana nuclear, o DNA fica no núcleo, né. E o RNA ele pode estar no núcleo e também tem RNA no citoplasma. Já os, procariotos, que são bactérias, o que não tem um núcleo definido, né, o DNA e o RNA tudo vão ficar no citoplasma, tá bom? Por que que é ácido nucleico? Porque a natureza dele é ácida, e nucleico porque ele fica no núcleo, no caso dos eucariotos. E aí, do que os ácidos nucleicos são formados? Eles são formados de nucleotídeos, né. O que que é um nucleotídeo? Na época eu falei assim: "Galera, eu queria que você pensasse no DNA ou no RNA como um grande trem, e que o trem é formado de vagões. E que cada vagão, ele é formado por essa estrutura que você está vendo aqui, ó. Então imaginem que cada vagãozinho desse trem seja esse azul, esse retângulo, né, azul que vocês estão vendo aí. E que cada retângulo vai ter um fosfato ligado a uma pentose, ó. "Ah, Fernanda, por que pentose?" Pent vem de quê? A gente já estudou isso. Isso de 5, isso aí. 5 o quê? Carbonos, não é? Ó, perceba que, ó, 1 aqui, 2 carbonos aqui embaixo, 3, 4, 5. Então o fosfato aqui, ó, ele é ligado no quinto carbono. Vocês vão ver que tem como ele ser ligado no terceiro também, tá? A gente vai ver isso. No seu livro eu vou te mostrar a página depois que você vai encontrar isso. A gente está no módulo 3, né? Na verdade, eu estou fazendo uma revisão para entrar no módulo 3, que aí vai ter esse assunto aí do carbono 5, do carbono 3, ok? Aí, chuchus, então, ó, é uma pentose. Pentose é um açúcar, é um monossacarídeo. A gente já estudou isso, tá? Então, tanto o DNA quanto o RNA, eles possuem uma pentose, tá? Pentose é porque tem 5 carbonos e aqui também tem 5 carbonos. Só que o nome desse carbono desculpa, desse açúcar que vai formar o DNA, ele é chamado de desoxirribose. O motivo tá aí do DNA ser chamado de ácido desoxirribonucleico. É um trava-língua, né? E aí, esse DNA o DNA, então, ele é formado por esse tipo de açúcar. Já o RNA, ele é formado por outro tipo de açúcar, tá. Aqui ele tem um oxigênio a mais, por isso que ele é denominado de ribose, tá. Mas não se prendem muito a isso não. Também, ó, são 5 carbonos, né, e aqui ele é chamado de ribose. Então, qual é o açúcar do RNA? Ribose. Qual é o açúcar do DNA? Desoxirribose. Até aí tudo bem? Lembrando, esse lembrete aí tá fresquinho na memória de vocês? Tá, Gustavo? Só Gustavo? Luísa também? Ótimo. Show, Gabriel. Beleza. Então, ó, um fosfato que se liga a uma pentose. Valeu, Ruth.
eh, um fosfato, uma pentose, e aí tá faltando quem? As bases nitrogenadas, né? As bases nitrogenadas, então tanto um quanto o outro tem. Se eu colocasse essa imagem na prova e pedisse para você diferenciar, bom dia Lila, e pedisse para você diferenciar a base nitrogenada do DNA e a do RNA, o que que você escreveria? Se eu colocasse essas imagens na prova e pedisse para você diferenciar o DNA e o RNA quanto à base nitrogenada, o que que você responderia? Fácil essa, hein. Isso, DNA, o Gustavo já começou a responder, ó. Ele falou que no DNA existe a timina e no RNA existe a uracila. Beleza. Então, você poderia colocar que o açúcar mas aí, ô João, a pergunta ela foi direcionada para a base nitrogenada, tá bom? E não pelo açúcar. Mas se eu pedisse: "Diferencie o DNA, do RNA", você poderia sim colocar que o açúcar do DNA é chamado de desoxirribose e o açúcar do RNA é chamado de ribose. Mas a minha pergunta nesse momento foi direcionada à base nitrogenada, ok? Então, o a base o DNA, ele tem a base timina é exclusiva do DNA, só o DNA tem a timina. Por outro lado, só o RNA possui a uracila. Professora, tem que saber os nomes? Tem. Adenina, guanina, citosina, timina. Do outro lado, adenina, guanina, citosina e uracila. Tem que saber os nomes, tá bom? Ainda mais hoje, que a temática DNA, ela é extremamente explorada. Então a gente acredita que vai cair, assim, nas próximas provas, muita coisa sobre DNA. Porque a gente é a molécula da vida, né, gente. Eu falava que o nome ia ser dos filhos dele. Pois é. Não é não, é uns nomes meio cafona, né, gente. Imagina você gritando: "Adenina, vem aqui menina, vem comer, que já vai esfriar seu almoço". Deus me livre. Guanina, citosina, eu não gosto nem de pensar. Timina, só mulher, né. Ou não. Tadinho das crianças, gente, não faz isso com os filhos de vocês não, hein, tá doido? E olhe lá, né, porque é Uracila. Mas beleza, até aí tudo bem? Então, ó, o fosfato, ele é ligado, né, ao carbono 5 do açúcar, se a gente pensar numa fita, tá bom? Aí tem o outro lado da fita. Então aqui é o nucleotídeo, essa aqui seria a estrutura, a fórmula estrutural deles, né, mostrando aí, ó, a diferença, ó, a ribose, ela tem, um oxigênio a mais do que a desoxirribose. E aqui é a base nitrogenada. Então aqui, mais uma vez, o modelo do nucleotídeo. Aí, ó, esse aqui, ó, a ribose tem um oxigênio a mais, né, uma carboxila a mais. A desoxirribose só tem uma. Quer dizer, uma não, tem 2, né, aqui tem 3. Beleza? Isso aqui é importante, tá? Observar esse formato da pentose.
E aí o DNA, ele forma tipo uma escada, mas é uma escada, não é reta, ela é torcida. E as fitas que formam são 2, tá. E já o RNA tem uma fita só, então são 2 fitas, DNA. Essas fitas, elas são torcidas, mas elas também são antiparalelas. É como se fosse a rua da tua casa, né, se você não morar numa rua que é só mão única. Se você mora numa rua que tem, que é mão dupla, né, o que que é a mão dupla? Uma vai e a outra volta, não é? Então eu queria que você pensasse no DNA mais ou menos como isso, uma rua indo e a outra rua voltando. O que que é isso? É antiparalelo. Então o que que é o DNA? É uma fita indo e uma fita voltando, tá bom? Por isso que eu não posso pensar como uma escada só, né, que a escada é tudo a mesma coisa, tudo ida, né, ida ou volta, né, é mão única, a escada é mão única. Mas é só para você entender o formato dela, né. Então o DNA tem formato de uma escada, tá. Mas as fitas que o ligam, elas são antiparalelas, significa que uma tá indo e a outra tá voltando. Aí, o DNA ele tem as tanto o DNA quanto o RNA, eles têm as bases nitrogenadas, né, ele tem as bases púricas e as pirimídicas. Então, por exemplo, a base pirimídica do DNA é a citosina e a timina, e a base púrica sempre são as 2, tá. É só você lembrar da água, né, ó, qual a substância mais pura que existe? A água. Aí você vai lembrar, ó, o A aqui e o guac, água, tá bom? Adenina e guanina. Sempre são as 2 que são púricas. Isso a gente tá falando no DNA. Aí lá, olha lá no RNA, também a mesma coisa, olha as púricas. Água, tudo bem? E pirimídica, citosina e uracila. Aqui são os descobridores, né, da dupla hélice, tem a Rosalind também, que foi uma importante cientista que, tem uma treta também, né, quem descobriu primeiro, e a gente acaba considerando ela e eles também, tá. Vou até mexer nessa aqui, vou colocar fotinha dela também, né, historicamente, para a gente ter o reconhecimento de uma mulher, né, afinal de contas, as mulheres elas são, importantes cientistas também, né. Há homens que foram importantes, mas mulheres também e que não tiveram reconhecimento, infelizmente. Então foram o Watson e o Crick e a Rosalind, né, que construíram esse modelo aí de dupla hélice, como vocês estão vendo aqui. Ah, e também o que faz essas ligações, ó, aqui tem a molécula do DNA, né, dupla fita, elas são até coloridas exatamente para você perceber que elas são antiparalelas. Elas são ligadas, cada, fitinha dessa é ligada à outra pelas bases nitrogenadas, tá. Então aqui, ó, a timina e a adenina, elas têm 2 ligações de hidrogênio, e a citosina e a guanina 3 ligações, 3 pontes de hidrogênio, né. Essas são as bases nitrogenadas, ok, elas são ligadas. Ó, então aqui, guanina e citosina, perceba que são 3 pontes de hidrogênio. A timina e a adenina são 2 pontes de hidrogênio. Então são atrações, né. Aqui, a mesma quantidade de adenina, eu vou ter de timina. Perceba que aqui, ó, não são ligações? Elas não sempre são ligadas a elas? "Ah, professora, em algum momento a guanina vai se ligar à timina?" Não, não se ligam, tá. A guanina sempre vai se ligar à citosina e a timina sempre vai se ligar à adenina, tá. Ah, o que que vai acontecer aqui? No DNA, mas no RNA não tem timina, lembra? Então a adenina vai se ligar a quem? A uracila. A mesma quantidade de adenina no DNA tem que ser a mesma quantidade de citosina,
desculpa, eu apontei eutimina e falei citosina, né. A mesma quantidade de adenina vai ter que ser de timina, e a mesma quantidade de citosina vai ter que ser de guanina. Aí tem aí uma piadinha aí, gata não sou adenina, mas sou louco por timina, essas piadinha barata das biológicas. É. Aí, a gente entra então, na parte de duplicação, tá. Eu passei bem rapidinho por aqui quando barata não, de graça. Eh, eu passei bem rápido aqui quando eu falei de duplicação, né, porque ia ter um assunto que seria só sobre isso. Aí a gente entra efetivamente aqui no teu livro, né, o seu livro na página 5, o módulo 3, na página 5, ele inicia exatamente falando das propriedades do DNA, né. Então o que que ele fala aqui no início, né, não sei se vocês estão com o livro acompanhando, mas se não pegou, vai lá, pega ele rapidinho pra gente acompanhar aqui. No slide tem, mas no livro também é só para você compreender aí, né, o caminho que a gente está seguindo. Então, na página 5, tá mostrando assim, propriedades do DNA, né. Aqui ele começa falando, ó, o DNA, o material genético dos seres vivos é formado por uma série de cadeias químicas menores, os nucleotídeos, a gente acabou de falar disso, tá. Acabei de falar o que que é um nucleotídeo, do que ele é formado, ok. Agora presta atenção no segundo parágrafo, ó, é o código genético contido no DNA é universal, pois sua composição química é a mesma em todas as espécies. Grifa isso aí. Grifa isso aí que já caiu uma questão falando exatamente disso. Exemplo, a questão ela falava sobre, eh, um um creme de cabelo de hidratação. Meninas, ó, meninos também, né, porque meninos podem fazer hidratação, mas a gente que é mulher ou a gente que tem cabelo grande, eu não sei, eu não lembro, acho que tem menino na nossa sala que tem cabelo grande, eu não lembro quem que era o nome, nem deu tempo de eu guardar o nome de vocês, né, gente. Mas eu lembro que tinha alguns meninos que tinha é Rafael, né? Rafael tinha cabelo grande. Que Rafael que era? Qual o sobrenome dele? Eu lembro que ele sentava bem na frente. Então, ah, e aí, o cabelo grande, você sabe que requer hidratação, né, gente? O coldinho. Uhum. Pois é, requer hidratação. E aí a gente que tem cabelo grande, a gente precisa de comprar um monte de creme, né. E aí, nesse creme, por exemplo, estava escrito que continha DNA vegetal. Mas espera aí, DNA vegetal é diferente do DNA animal? É a mesma coisa, tá, é a mesma coisa. Então, por quê? Porque o DNA ele é universal, ele é constituído da mesma coisa. Ah, mas o que faz a gente ser diferente? Porcentagens. O que faz ser diferente é um código, a ordem que está esse código, tá bom? A gente vai ver isso mais à frente. Mas isso é muito legal, né? Então, por exemplo, a diferença entre mim e uma bactéria, geneticamente, é de 50%. Ah, Fernanda, mas olha a gente, olha a nossa estrutura e tal, e de uma bactéria. Mas se a gente falar de DNA, que é o código universal, 50%. Da gente e de por exemplo, um rato, 97% aproximadamente. E da gente e de um chimpanzé, aproximadamente 98% a diferença entre nós, de um chimpanzé. Então, assim, você percebe que, as diferenças são as pequenas diferenças nos transformam, né, faz com que a gente seja bem diferente, mas geneticamente muito parecido, né. Isso é muito legal, de essa diferença, saber que existe essa pequena diferença entre nós, né, que a gente percebe o quanto a gente é parecido e que o quanto a gente precisa cuidar, né, a gente que é racional. Então, não faz sentido nenhum
A gente permitir um fogo no Pantanal, por exemplo, ou na Amazônia, ou a destruição de qualquer outro bioma, onde há tantas árvores que são geneticamente parecidas comigo, onde há tantos outros animais, enfim, inclusive aqueles que eu não estou vendo, bactérias, protozoários, né, tudo que compõe o ecossistema de um lugar, de um bioma, a gente vê destruindo, né, não faz sentido nenhum. E que a gente precisa tanto desses recursos, precisa tanto deles, desses indivíduos, do equilíbrio. Então a fumaça, por exemplo, lá da Amazônia, ela vem parar em São Paulo. Tá tudo conectado, né, gente. Isso, assim, é assustador de ver, a gente como ser racional, que tem a capacidade de proteger, o papel contrário que a gente faz, né, a gente destrói. É algo, assim, que dói muito, causa muita indignação. Bom, aí, então o código é universal, eh ele vai mudar em alguns seres vivos o arranjo deles, é o que está no seu segundo parágrafo, e no terceiro parágrafo, presta atenção, está escrito assim, ó: "Para que se possa entender melhor os mecanismos que caracterizam a hereditariedade, o qual será a base dos estudos de genética". Então perceba que daqui para frente a gente vai estudar genética. Porque a gente o que que é genética? É o estudo dos quem escreve aí para mim? O que é genética? É o estudo dos genes, isso aí Murilo, isso aí João, Júlia. Bacana. É o estudo dos genes, tá. Você vai entender depois, mais pra frente um pouquinho, a princípio eu vou falar só sobre a estrutura e como que funciona, essa esse código, né. Primeiro a gente tem que estudar código genético, para depois a gente estudar as probabilidades em genética. Ah, fulano tem sangue A, o seu pai tem sangue B, qual que é o sangue da mãe, né. E aí desculpa. É, é preciso conhecer 2 propriedades fundamentais, a replicação e a transcrição. Então a gente vai ver primeiro o que que seria essa replicação. O que que é replicação? É duplicação de quem? Do DNA, tá. O DNA ele faz Ctrl C, Ctrl V. É, isso mesmo, ele duplica. Bom, para que que o DNA duplicaria? Me explica aí. Para que que ele duplica? Escreve aí para mim, por que que ele duplica? Olha o que está no slide, ó. Autoduplicação ou replicação é capacidade do DNA de originar cópias. Para que que ele duplica? Para repassar. Beleza. E por que que ele precisa de repassar? Por que que ele precisaria de repassar? Qual a finalidade do DNA? Porque assim, ó, ele está duplicando, ele está fazendo uma cópia dele. Para quê? Para gerarmos novos indivíduos com características semelhantes. Beleza. A gente só vai mudar, Murilo, essa palavra indivíduo para o quê? Quem substitui para mim indivíduo? Substitui por? Não, ainda não. A gente vai substituir não, ainda não. Porque, gente, vamos pensar, quantos DNA você tem? O seu código é um. Mas aonde que está seu DNA, gente? Vamos pensar, aonde que está o seu DNA? Beleza. Isso que o Murilo escreveu, célula, tá certo, lá no núcleo, porque nós somos eucariontes, beleza. Você tem uma célula só ou milhares? Então você está querendo me dizer que em cada célula, das milhares de células que eu tenho DNA dentro delas, é isso? Ou em células
células não é. Sim, isso aí, Júlia foi com propriedade. Sim, tem. Todas as milhares das nossas células possuem o DNA, o nosso DNA, todas. Então, por que que eu falei assim: "Murilo, vamos substituir a palavra indivíduo ou ser vivo, por célula". Por quê? Por que que o DNA ele vai se duplicar? Para formar nova célula, tudo bem? Lembrando que inclusive a gente veio a gente veio da união de quais células? De 2 células, espermatozoide e óvulo, né. O ovócito da nossa mãe e o espermatozoide do nosso pai, que se uniram e formaram o zigoto. Então um dia, eu, Murilo, Júlia, Thaís, Rafael, Ana Luísa, todos nós fomos uma única célula, que houve a multiplicação, aí depois a gente vai ver, vai ter uma aula só para isso, só multiplicação celular, para formar essa belezura que nós somos, não é não? E a gente tem que olhar todo dia e falar assim: "Sou maravilhosa, sou maravilhoso", né. Então, viver é uma grande oportunidade, né, de estar aqui, de se construir, de se melhorar, né. Você vê, gente, ó, em plena pandemia, a gente reconstruiu a forma de aprender, né, a forma de ensinar. Nós, professores, estavam acostumados a sair, ir para uma sala de aula, aquele quadradinho, com todo mundo um atrás do outro. Agora tu tá assistindo aqui a minha aula deitado, cara de pau, acorda, levanta daí, vai lavar essa cara. E vai tomar um café para prestar atenção aqui, ó, porque o dia está começando, né. Muitos de vocês já ligam o celular conectados e eu não estou vendo vocês. E muitos de vocês estão deitados, inclusive muitos estão só logados aí e voltaram a dormir, infelizmente. Mas, né, é uma e tem gente que tá deitado, boa, não tem nenhum problema estar deitado, né, mas e tá prestando atenção, e tá ali participando, sacou? Eh, a gente se reinventa, né. Olha que bacana isso. Então assim, eh eh faz o quê? Ele se duplica para formar uma população. Eu machuquei meu braço, ele ficou aberto, né. Ele precisa de ser fechado, porque senão vai entrar agentes patogênicos ali, vai dar treta, né. Ele precisa ser fechado aquele machucado. Mas para ele ser fechado eu preciso de material, não preciso? Eu não preciso de novas células? É igual eu pegar aí na parede do seu quarto, com a marreta, dar uma marretada e abrir um buraco do seu tamanho, né. Bom, para eu fechar esse buraco, eu vou precisar de quê? Tijolo, cimento, eu não preciso de material para fechar o buraco? Então é a mesma coisa na nossa pele, eu vou precisar de material, eu vou precisar de célula para recuperar aquela área, porque eu sou feita de quê? De célula, né. Então eu preciso de reconstruir, para isso que o DNA faz Ctrl C, Ctrl V, gente, para isso que ele faz cópia, tá. Ele faz cópia também para reproduzir, para poder fazer, pra reproduzir no sentido de sexual, né. Inclusive, eu ouvi um negócio muito legal outro dia. Por que que, a gente faz sexo? Por que que nós humanos fazemos sexo? Porque é o nosso DNA querendo sobreviver, eh, querendo sobreviver caso a gente morra. Não é isso? Fala pra mim se não é. Porque quando é feito sexo, são liberados, por exemplo, no período se a gente pensar no período fértil, são liberados gametas que vão se unir e vão formar um indivíduo que tem meu DNA. Então, um exemplo, eu sou 50% do DNA do meu pai e 50% do DNA da minha mãe, que está sobrevivendo fora do corpo deles. Olha que doido isso, já pensaram nisso? É bizarro, mas é muito legal, ok? Então, para que que faz o DNA? Ele se duplica para formar uma nova célula, tá. Então você já viu o motivo, ó, autoduplicação, olha o que que tá no material no slide, autoduplicação ou replicação, é capacidade do DNA originar cópias exatas, cópias idênticas de si mesmo. Fernanda, significa que eu sou cópia idêntica do meu pai? Não, nem da sua mãe, não é idêntica. Mas a célula que vai reconstruir o machucado, que vai fechar o machucado do braço do teu pai é idêntica.
a ele, idêntica ao DNA dele. Qual que é a importância da duplicação do DNA? Permite que após a divisão celular, as células filhas recebam a mesma quantidade de moléculas do DNA da célula mãe. Célula mãe é porque tem uma célula, para ela se multiplicar, na biologia é isso, né, multiplicação e divisão é a mesma coisa, ó, eu tenho que vai fazer isso, né, de uma originou 2. Ctrl C, Ctrl V, elas são idênticas. Então, preste atenção, o DNA, ele vai se duplicar. Na página 5, tá mostrando aí, ó, replicação do DNA. Deixa eu ver, eu acho que eu não consigo espelhar agora. Mas vocês têm o material, não tem? Tem o livro 3. Abre ele aí pra gente acompanhar. Aqui, no primeiro parágrafo, tá? Ele tá mostrando, primeiro o desenho, né? Ele tá mostrando a dupla hélice e aquilo que eu falei, ó. Olha a seta descendo e a seta subindo, mostrando esse antiparalelo. Uma seta, uma fita do DNA tá nessa direção aqui, a outra fita tá nessa direção. Então eles estão assim, né? Assim. E nessa direção, 5, 3, né? Se você pegar a mesma seta, imagina que a seta, sei lá, imagina que seja isso aqui, ó. A direção desse negocinho aqui, ó, seja a direção que ela tá indo, né? E aqui a ponta, então ela tá indo nessa direção, é uma seta. Imagina que esse amarelinho aqui seja a ponta da seta, tá? Essa direção aqui, ó, é o sentido 3 linhas, tá? Como você tá vendo aí no seu livro, 3 linhas. E aqui, esse sentido aqui, 5 linhas, tá? O que que é isso? É que o fosfato, ele é ligado no carbono 5 aqui, e aqui ele é ligado no carbono 3, tá bom? Então 5 e 3, beleza? Então, por isso que ele fala, que o sentido é 5 linha, 3 linhas, tá. Então essa imagem que vocês estão vendo, ele tá mostrando exatamente isso, ó, olha ali em cima, a base dela 5 linha, 3 linha e do outro lado, antiparalelo, 5 linha, direção 3 linhas. Então, olha no primeiro parágrafo, o processo de replicação do DNA é chamado de semiconservativo, pois cada filamento original serve de molde para a síntese de um novo filamento. Nesse caso, o DNA original, molécula mãe, é capaz de formar 2 moléculas filhas idênticas, conservando a metade da estrutura original que as transformou. Então, vamos lá. É semiconservativo. O que que significa isso? Que ele vai se dividir, mas ele conserva sempre uma. Vou mostrar isso. Então, como é que funcionaria a divisão do DNA? A gente tem etapas, como vocês estão vendo aí, ó. Tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta etapa. E nessas etapas tem enzimas. O que que é enzima? A gente já estudou, são proteínas, né? Proteínas que têm a responsabilidade de acelerar as reações químicas, tá? Ah, toda enzima é uma proteína? Não, tem uma que é a ribosima, que é a enzima do RNA, e ela não é considerada uma proteína, tá? Só essa exceção, o resto são, proteínas. Então, as enzimas que servem para acelerar os processos, então há enzimas participando do Ctrl C, Ctrl V do DNA, tudo bem? Entenderam isso? Então tá bom. Aí a gente tem aqui a as enzimas participando, tá? E as funções. Então, o primeiro momento aqui, tem pernilongo aqui, vai pernilongo. O primeiro momento aqui é a DNA helicase, tá? Qual que é a função dessa enzima? Ela vai pegar a fita dupla do DNA, a fita, né, do DNA que é dupla, e ela vai desenrolar as hélices e quebrar as pontes de hidrogênio, aquelas que eu falei, né? Tem a adenina e a timina, por exemplo, tem 2, citosina e guanina tem 3. Então ela vai romper
Tem que quebrar, porque ela quer fazer uma cópia, então precisa de romper, tá. Depois que ela termina de romper, vem uma outra enzima chamada de DNA polimerase. O que que ela vai fazer? Ela vai encaixar os novos nucleotídeos. "Ah, Fernanda, da onde surgiu esses novos nucleotídeos?" A própria célula tem esses nucleotídeos presentes, e que eles estão ali prontos para poder serem encaixados para produzir nova célula. Que é para produzir nova célula não, pra produzir novo DNA. Então, ó, encaixe dos novos nucleotídeos nos nucleotídeos dos filamentos que separam do DNA, que se separam do DNA. Da seguinte forma: adenina que se liga à timina e citosina que vai se ligar à guanina, ok? São essas ligações, bom? Aí depois que termina de fazer essa ligação, vem a DNA ligase, que é uma outra enzima, né, que ela vai fazer as ligações definitivas entre as bases. Ela vai, é como se ela fosse colando, tá, essas bases aí, até elas se ligarem. Depois, por último, vem uma enzima chamada DNA transferase. O que que ela vai fazer? Ela vai vir corrigindo aquelas ligações que há erros, né, que algumas ligações, elas não se encaixam perfeitamente e ela vem fazendo o quê? Uma correção. Você vê que é um processo, né, é um processo quase industrial, né, tem as etapas. E por último, ocorre essa correção. Tudo bem? Entendi desse processo. Depois tem umas animações que eu vou mandar para vocês, são videozinhos mostrando esse processo, como ele funciona. Lembrando que a gente sempre tem que pensar: por que que acontece isso? Para produzir novo DNA. E por que tem que produzir novo DNA? Para fazer uma nova célula. O DNA, ele é o comandante da célula. Ele que manda na célula, ok? Você só consegue, sei lá, seu estômago só consegue produzir ácido clorídrico porque naquela célula existe a função de produzir ácido clorídrico. Tem uma glândula ali que vai produzir ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é importante na digestão. Sem ele, você não conseguiria fazer essa digestão aí, porque ele baixa o pH para as enzimas chegarem e fazerem ali o processo. Quem que manda a célula produzir ácido clorídrico? Como que a célula sabe que ela tem que produzir ácido clorídrico? O DNA. Fernanda, mas você acabou de dizer que o meu DNA é igual em todas as outras células, por que então os meus olhos produzem lágrimas, né? Aqui eu tenho canais lacrimais, glândulas lacrimais. Por que que produz lágrima e não ácido clorídrico? Por que que quando eu choro não é ácido? Quem sabe essa aí? Ganha um doce. Vai ficar todo mundo diabético, professores. Tanto você falar pra gente ganhar doce. Quem sabe se eu tenho o mesmo DNA? Alguém sabe? Bota pelo menos aí, gente. Vai chutando aí. Sem ficar pesquisando no Google, hein? Estão me ouvindo? O ácido clorídrico não é bom para os olhos? É, não é bom mesmo não. Mas a lágrima, por exemplo, por que que o meu estômago não produz lágrimas? Ou saliva, né? A gente pode pensar também nisso. A Júlia escreveu aí, é porque cada um expressa uma coisa, tipo, todos têm o mesmo, mas alguns liberam coisas que as outras não liberam. Ótimo, Júlia, mas o que faz com que os meus olhos produzam lágrimas e não ácido clorídrico? Se eles possuem o mesmo código, se eles possuem o mesmo DNA. Você entende que não é o DNA que manda?
Vou colocar como dever de casa para amanhã. Descobri isso. Mais ou menos isso, Murilo. Mas eu vou colocar como dever de casa. Tá quase caindo a nossa aula, tá? É só para eu seguir aqui o passo, tá? Na próxima aula e amanhã, quem descobrir aí, eu vou colocar lá no portal de deverzinho de casa, assim, uma pesquisa basicaça, super simples, tá bom? Vou colocar lá só no mural para vocês lembrarem de pesquisar, tá bom? Mas já anota aí no cantinho, pra gente já chegar discutindo isso amanhã. Olha aqui, galera, o DNA original. Ó. Ah, professora, como é que eu sei que isso aqui é DNA e não é RNA? Me fala aí, me responde. Responde você. Como que eu sei que essa fita aqui é DNA e não é RNA? Tem a timina, só a timina, tá, Murilo? Isso aí, só a timina, ok? Só ela. Agora, outra coisa que eu sei também é que são duas, né? O RNA tem uma fita só, tá? Então, eu tô falando de duplicação do DNA. Ó, a enzima, tem enzima trabalhando, né? Ó, ocorreu a quebra da fita. Olha aqui os nucleotídeos, desculpa, as bases nitrogenadas, tá? Com o nucleotídeo, né? Não é só isso, não. É porque aqui tem a letra C, por exemplo, e esse encaixe aqui tem a ribose, tem a desoxirribose e o fosfato também. Tá? Então aqui é um nucleotídeo. Nucleotídeo vindo e encaixando aonde é para ser encaixado aqui, ó. Perceba que olha aqui, esse encaixe feito. Ó, o A em nenhum momento se ligou aqui com C, ó. Ele se ligou com o T. E o G se ligou com o C, tá? Por quê? São essas ligações, ok? Aí pronto, ó, produziu, aí fez, perceba que, ó, essas aqui não são as fitas, elas foram quebradas, ó, ela quebrou. Perceba que houve encaixe aqui e encaixe aqui. Perceba que ela conservou a fita anterior. Ela não pegou uma aqui e produziu aleatório. Ela quebrou e fez a construção. Então, imagina que aqui seja uma fita, sei lá, azul e uma fita vermelha. Aqui eu vou ter a fita azul e aqui eu vou ter a fita vermelha, e do outro lado eu vou ter a cópia. Então, ela permaneceu uma fita anterior. Então, qual o nome que a gente dá a isso? A duplicação é semi-conservativa.